dia a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Domingo de Páscoa, né? O pessoal ainda está para chegar ou está já comemorando, né, com a família. Mas hoje nós temos a presença do nosso querido amigo Carlão, que vai nos falar sobre a Páscoa na visão espírita, né? Mas antes de a gente passar a palavra para ele, como de costume, leitura de uma parte do Caminho, Verdade e Vida pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, com a lição 168, na meditação. Ao ensino de Jesus em Marcos, capítulo 6, 32. E foram sós num barco para um lugar deserto. Aí Emmanuel explica isso. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos naturalmente estão cheios de angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm com impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado, é natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte no país de si mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares ouvidos. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, seus braços divinos farão o resto. Regressarás entre os círculos de luta revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha de luz. O chamamento, de Emmanuel ao nosso momento de solidão, de meditação junto com Cristo, os nossos valores espirituais. Como ele diz aqui, sosseguemos um pouco das aflições do mundo, das agitações, dos problemas cotidianos. Fazemos sempre que possível um momento de reflexão. Tanto que o título da lição é na meditação, porque é nela que nós vamos realmente nos, digamos assim, aliviar um pouco, de todas essas mazelas da correria do dia a dia, de todos os nossos problemas, de todas as injunções que a vida nos coloca todos os dias à frente, para que a gente passe por elas como aprendizado também. Mas a gente necessita desse momento espiritual, de espiritualidade da nossa existência aqui na Terra, comungando com Cristo, nesse domingo inclusive especial de Páscoa, que a gente possa refletir, não só sobre essa lição, mas o que o Carlão vai nos trazer na manhã de hoje, lembrando que Páscoa, sobretudo, também é o nosso momento disso, de meditarmos, de como está a nossa vida, do que nós temos feito, de qual importância nós temos dado a esse amigo incondicional de nossas almas, que veio com sacrifício enorme para estar junto de nós há 2000 e poucos anos atrás, que pagou com o sacrifício da própria vida, mas como ele disse, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então essa é a lição da manhã de hoje. Não vamos tomar muito tempo não para a gente passar. O Carlão, com certeza, Carlão tem sempre muita matéria para nos transmitir. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir Jesus que nos ampare, em especial nosso querido amigo Carlão, através de seus mentores espirituais, para o estudo que ele preparou na manhã de hoje sobre um tema tão importante, esse dia em que boa parte da cristandade comemora o renascimento de Jesus, em que ele reaparece junto de nós, para que nós possamos, como ele mesmo dizia, ter vida e vida em abundância. Nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva todos nesse momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, a gente passa a palavra para o nosso querido amigo Carlos. Bom dias, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus, na sua infinita bondade, nessa comemoração do seu ressurgimento entre nós, possa trazer a cada um de nós as bênçãos que necessitamos, seja em forma de saúde, seja em forma de alegria aos nossos corações, tranquilidade para as nossas mentes. Na manhã de hoje, nós vamos tratar desse assunto que é de grande importância para que nós possamos entender a fundo, a doutrina espírita. O espiritismo, ele, de uma certa forma, ele tem os seus fundamentos nessa volta de Jesus, nesse renascimento de Jesus. Nós colocamos que nós vamos tratar de um recorte da história, do significado espiritual e da promessa de Deus da liberdade do povo. E aí queremos lembrar ainda que as três cruzes, normalmente nós falamos muito delas, mas elas têm um significado muito forte para todos nós. No centro, nós vamos encontrar ali o Cordeiro de Deus. Pode observar que a cruz está vazia, Aliás, as cruzes estão vazias. Porque na realidade, as cruzes estão vazias. A do Cristo, por exemplo, ela está vazia porque Ele está entre nós. E Ele mesmo nos prometeu que onde houvesse duas ou mais pessoas orando, intercedendo em seu nome, Ele aí estaria. E Jesus ainda disse para nós, que estaria conosco até o final dos tempos. Por isso que há a necessidade de nós crermos na sua promessa e no seu trabalho maravilhoso de fazer com que a humanidade toda cresça e avance cada vez mais para frente e para o alto. Então, no centro, nós encontramos a cruz do Cordeiro Divino, aquele que veio conforme Paulo nos fala, veio para tirar os pecados do mundo. Antes dele, nós vamos encontrar João Batista falando a mesma coisa durante a cerimônia do seu batismo. De um lado, nós vamos encontrar um pecador, que é uma representação muito grande de nós mesmos, Mas só que se trata daquele pecador arrependido, daquele que nos últimos instantes de vida, porque quem já estava pregado na cruz, o que tinha era poucas horas de vida mesmo. Então esse pecador arrependido, ele está ali e ele procura se redimir das suas faltas. Todos nós sabemos que ele era um ladrão. E na época, ser ladrão era sinônimo de pedir a pena de morte. E do outro lado nós vamos encontrar um que representa muito a nossa humanidade de hoje. O indivíduo envolvido com todas as falcatruas que havia, no entanto, orgulhoso, vaidoso, egoísta, e que mesmo naquele instante que antecedia a sua morte, mesmo assim, não abria mão dos seus preceitos, ou dos seus preconceitos, e de uma certa maneira até fazendo com que houvesse uma espécie assim de uma resistência ao sistema da época. O significado da Páscoa cristã, meus irmãos, que era uma das festividades mais importantes do cristianismo. Nós sabemos que quando o cristianismo foi criado,
E a gente tem que lembrar que não foi Jesus quem criou o cristianismo. O cristianismo surge tempos depois. E ele vai se consagrar mais ou menos no ano 380, quase 400 depois da vinda de Jesus. Então, essa Páscoa, ela significa justamente a vitória da missão do Cristo. Porque nós bem, meus irmãos, se Jesus não tivesse passado pelo que ele passou, ele teria sido apenas mais um daqueles profetas que também foi assassinado lá em Israel. Jerusalém foi palco da mortandade de praticamente todos os profetas da antiguidade. Então, Jesus, conforme a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, nos fala que Jesus é o guia e modelo da humanidade. E é interessante aqui, colocamos apenas como a título de curiosidade, né? A Páscoa é comemorada anualmente no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre na primavera, isso lá no hemisfério norte, né? E no nosso Brasil, né? Aqui é no outono. Então, é uma curiosidade, né? A primeira lua cheia que acontece diante das diferentes religiões e crenças, a gente quer lembrar que muitos desses povos que professam essas religiões, eles têm uma Páscoa diferente, né? Por exemplo, colocamos aqui os protestantes, eles celebram sem restrição da ingestão de carne na quaresma, como os católicos, né? Eles dão mais importância à sexta-feira e ao domingo de Páscoa. E também eles não têm nenhuma alteração na sua programação devido a esse período de Páscoa, nem período que antecede um pouquinho, né, a quaresma, e eles não modificam nada no cronograma de cerimônias que eles têm. E aqui eu quero voltar lá na minha infância, né? Voltar aqui a 65 anos atrás, quando eu era um menino de 10 anos, né? E eu me lembro bem que nessa época da quaresma, acabou o carnaval, né? Quarta-feira de cinzas, aí minha mãe tinha o trabalho de cobrir os espelhos, cobrir as imagens, e lá em casa nós tínhamos uma imagem de Santo Antônio, me lembro bem, uma imagem de São Benedito, uma imagem de São Jorge, uma imagem de São Expedito, uma imagem de São Sebastião. Eu me lembro bem dessas coisas porque ficavam em cima dos móveis, né? Acredito que muitos de vocês devem se recordar, né, desses. Então, tinha um trabalho de colocar, algumas vezes era até as fronhas, né? Porque as fronhas encaixavam direitinho naquelas imagens. E eu me lembro bem que a estação de rádio lá em casa, o rádio vivia ligado o dia todo. Mas nessa época era colocado ou na rádio mundial, ou na rádio nacional, ou na rádio relógio. Estou falando coisa aqui que vocês não devem nem imaginar, né? O Rogério, por exemplo, deve estar aqui imaginando o que pode ter sido isso. E a gente, mas o seu Miguel se lembra, né? A Lete deve estar lembrando aqui. E o Rogério, provavelmente, ainda muito menino, deve ter visto uma pontinha dessas situações. Solange talvez também, né? Então, eu me lembro bem que as músicas que eram tocadas eram sempre música clássica, música suave, né? Então, praticamente durante a semana toda. E durante a semana toda não se comia carne, né? Então, de domingo, do domingo de Ramos, né, até o domingo da Páscoa não tinha. Então havia uns preceitos, né, e que era seguido pelas famílias. Ninguém gritava. Para as crianças arteiras era uma boa, porque os pais não batiam nas crianças, né, não surravam as crianças, né. E como eu estudei numa escola católica, nessa semana inteira não tinha aula, né? Então era uma mini férias que a gente tinha nesse período aí pós-carnaval. E ainda tinha alguns detalhes em que se consumia muito peixe nessa época, né?
Vamos continuar aqui, depois a gente vamos lembrar mais algumas coisas assim, porque volta, mexe com os nossos sentimentos, né? Mexe com as nossas lembranças lá no fundo. Os católicos, eles na época e ainda hoje, né, ainda são encorajados a não ingerir carne de animais de sangue quente. Lembrem disso, né? É de sangue quente. Então, os pserotérmicos, né, são tranquilos, né? Então, o peixe, a rã, eu me lembro bem que a gente acabava devorando muito peixe nessa época, né? Ou pescado ou comprado, a gente sempre... Então, e manter esse sentimento de respeito, de tranquilidade, de sensibilidade nesse período da Semana Santa. Ainda tinha o detalhe, né, de conservar o ramo da palmeira, né, nessa que a gente pegava lá na missa do domingo de Ramos, levava para casa e aquilo era colocado atrás da porta, né, ou das portas, né, da porta da cozinha, da porta da sala. E esse era e acabava ficando lá, né, aquilo ressecava e tal, né, e a gente só trocava praticamente quando chegasse a outra. As imagens, eu falei, né, dos santos e dos espelhos eram cobertas com panos ou toalhas, né? E nas igrejas, eu me lembro bem que na minha época era coberto tudo com um tecido roxo, porque o roxo no Brasil ele tem o significado do luto, né? E a sexta-feira e o domingo normalmente é o ponto alto da celebração. A doutrina espírita, meus irmãos, ela não comemora Páscoa como os nossos irmãos católicos e os nossos irmãos evangélicos, né? Porque para os católicos é a ressurreição do Cristo. E para nós espíritas, nós sabemos que a ressurreição ela é impossível. Cientificamente não há como ocorrer de um espírito que sai de um corpo voltar a ele. E aqui eu vou colocar como a minha mãe costumava falar, né, umas minhocas na cabeça de vocês, né, umas pulgas atrás das suas orelhas. Entre nós espíritas, há muita discussão sobre a questão do corpo do Cristo. Era de carne e osso ou era um corpo fluídico? Né? Esse é um dos pontos. Segundo, Jesus realmente morreu na cruz? Ou simplesmente ocorreu aquele fenômeno da chamada morte, e Jesus foi levado ao sepulcro, e depois ele próprio saiu de lá, porque quando Maria Madalena foi levar flores, chegou lá e encontrou a campa, né, aberta. Então ela confunde Jesus com o jardineiro. E aí pergunta para ele, onde colocaram o corpo do Rabone, né? Rabone significa o mestre. Onde colocaram o corpo do Rabone? E aí que ele começa a conversar com ela. E aí tem um fenômeno muito interessante, porque ela quer tocá-lo, e ele não permite. Porque nós sabemos que nas aparições, nas materializações, os espíritos pedem que ele não seja tocado, né? Aí quem já leu um livro maravilhoso chamado Materializações Luminosas, quem não leu, por favor, leia, porque é de grande ensinamento para nós. E aí os espíritos pedem para que não sejam tocados. Então, o que na realidade houve ali foi uma aparição tangível, né, do corpo espiritual, que é muito natural. Os espíritos aparecem para nós, muitas vezes nós não reconhecemos de pronto, né? E a vida de Jesus é cheia desse ensinamento, desses exemplos. A origem da palavra Páscoa, né, é essa palavra hebraica, Passak, que significa passagem no hebraico. Então é o dia também que o povo judeu comemora a libertação depois de mais ou menos 400 anos de cativeiro. Foi quando eles saem, né? Tem aquela história toda que vocês conhecem do José. O José é vendido como escravo, ele acaba sendo comprado por um rico senhor lá no Egito, e pela sabedoria dele ele acaba se tornando posteriormente o governador de todo o Egito.
E depois vem uma grande fome, porque naquela época, como ainda hoje em determinadas paisagens do planeta, existe a fome, uma fome de tempos em tempos, né? E naquela época eles falavam da fome dos 7 anos. Então seriam 7 anos de fartura, 7 anos de grande fome. E José, ele faz essa previsão, e aí durante aqueles 7 anos de fartura, eles fazem um grande armazenamento de víveres, a ponto de depois poderem, naqueles 7 anos que não tinha nada, né? Os outros povos, né? Os outros povos foram lá para comprar. E a família de José acaba indo para lá. E nos primeiros tempos, os primeiros faraós que conheceram José, eles aceitam uma boa, fica tudo tranquilo, tudo bem. Mas depois, quando troca o faraó, aí o faraó transforma, porque ele tinha grandes obras para fazer, né? Ele transforma o povo judeu que vivia pacificamente entre os egípcios, né? Os transforma em escravos. E aí são mais ou menos, então, 400 anos de sofrimento, de intenso sofrimento para o povo. E aí aparece o missionário, o grande missionário chamado Moisés, que faz a libertação do povo, né? Então, a Páscoa também, então, meus irmãos, ela já era uma festa cultural desde antes da época de Jesus. Mas o cristianismo pegou e fez uma adaptação dessa festa, colocando como ponto central, né, como fulcro dessa festa, a imolação de Jesus, né, a morte de Jesus, após o julgamento e a execução pela sentença de Pilatos. E aqui a gente tem que lembrar que o povo romano, todas as vezes que eles invadiam uma determinada região, eles faziam uma coisa muito interessante. Eles dominavam, porque eles tinham armas, tinham poder, né, tinha força e tinha o poder de vida ou morte das pessoas. Então, quando eles entravam em um determinado lugar, eles já colocavam as determinações dele, né? Se não viver conforme os nossos mandamentos, é morte. E aí, o que eles faziam? Eles pegavam os elementos da própria comunidade para que essas pessoas continuassem gerindo os negócios religiosos e os negócios administrativos. Mas tinham que pagar os tributos, tinham que pagar os impostos para os romanos. Muito bem. Isso foi vivido assim com muita tranquilidade durante muito tempo. Só que aparece a figura primeiro de João Batista, né? Aí João Batista começa a falar mal do imperador, começa a falar mal também daqueles que gerenciavam, né, dentre os religiosos da época. E aí por isso ele é levado à morte, tendo a sua cabeça decepada. Mas aí nós sabemos por quê, né? Lá atrás ele foi o responsável pela morte também de muitas pessoas. Ele era um profeta e acaba levando à morte mais de 400 sacerdotes. Então, dessa vez, ele estava ali para cumprir a sua sina, né? O seu destino, que era resgatar da mesma maneira. Quem fere com ferro, né? Com ferro será ferido. Pois bem, o que nós vamos observar a partir daí? É que os romanos, eles estavam incomodados com a presença de Jesus. Mas mais incomodados ainda estavam os dirigentes judeus. Principalmente a figura de Caifás e Anás, né? Que eram duas figuras muito importantes. E aí eles começam a tramar a morte de Jesus. Então é todo um jogo político, né? Toda uma situação, é todo um envolvimento e tal, né? E acaba levando tudo isso. Não sei se vocês já leram, já receberam alguma informação acerca
das pessoas, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele não é religioso, nunca teve nenhuma crença religiosa. Ele não acredita nada na existência de Jesus. Para ele, Jesus é uma ficção, como a de muitos outros, né? Uma ficção, e que foi contada isso, é uma lenda, né, que tem sido contada ao longo dos séculos. Então, da mesma maneira que nós vamos encontrar outra observação, com relação a Judas, né? Que muitas pessoas acreditam que da não existência de Judas Iscariotes, né? Mas é uma coisa para a gente, por isso que eu falei para vocês, né? Colocar uns grilos aí, né? Para eles ficarem clicando aí nas orelhas de vocês, para vocês também buscarem mais informações, mais estudo, porque essa casa, discípulos de Allan Kardec, né? É uma casa que sempre primou pelo estudo, pelo aprofundamento da doutrina espírita. Ok? Então, eu estou deixando isso aí para vocês, para ao longo do tempo, né, a gente vai analisando tudo isso. Com relação a Quaresma, meus irmãos, Quaresma que vai dar 40, né? 4 dezenas. Então, Quaresma são os 40 dias que antecedem a Semana Santa. Então, esse período, para os nossos irmãos católicos, era muito importante até alguns anos atrás. Hoje, essas tradições estão se perdendo, né? As pessoas parecem que estão se esfriando e tal, não estão ligando mais para isso. Mas era bem lembrado a questão da penitência, né? Para lembrar os 40 anos passados, 40 dias passados por Jesus no deserto e os sofrimentos que ele suportou naquele período, em que é bastante interessante, pouquíssimo estudado, né? Eu estou até pesquisando lá para montar uma palestra sobre esse período, quando ele encontra, segundo consta lá no Novo Testamento, né, o encontro dele com Satanás, né, com os nossos irmãos das trevas. Eu acho que vai ser um estudo bastante interessante à luz da doutrina espírita, né? Então, esse período da Quaresma era considerado um período de meditação, em que se diminuía os trabalhos, que normalmente as pessoas que trabalhavam nos roçados, né, diminuíam as suas tarefas para poder fazer meditação acerca da vida e da obra de Jesus. A Semana Santa, então, como nós dissemos, né, ela começa no Domingo de Ramos, lembra a entrada de Jesus em Jerusalém. E aí todo mundo tem aquela imagem de Jesus em cima de uma jumenta, né? E o detalhe é esse, né? Quem escreveu disse que é uma jumenta, né? Não é um jumento, não é um burrico, né? É uma jumenta. Então Jesus em cima dela para entrar triunfalmente em Jerusalém. Aquilo foi para chamar a atenção, porque também isso, meus irmãos, já estava previsto lá atrás. Nós vamos ver mais adiante um pouquinho. Essas previsões foram feitas durante muitos e muitos séculos antes, né? Então, na sexta-feira, ocorre a celebração da morte de Jesus e no domingo a ressurreição do Cristo. Nós também, nós espíritas, entendemos que não há ressurreição. Para nós ocorre a reencarnação. No caso de Jesus, foi um desligamento que o seu espírito imortal teve do corpo, né? E aí ele aparece novamente. E aí não sabemos o que foi que aconteceu realmente com o corpo de Jesus. Mas o que aparece aí é o espírito imortal dele. E é por isso que nós temos que focar muito, meus irmãos, na obra de Jesus, no trabalho de Jesus. Essas festividades, essas situações, esses comportamentos, essas tradições, elas não são de grande importância para nós, né? O nosso ponto importante é o estudo, é o fundamento da mensagem que Jesus trouxe para nós. É por aí que a gente vai avançando cada vez mais, né? Lembrando que Jesus participou de várias Páscoas quando era menino, ele foi levado pelos seus pais. O Evangelho de João faz 4 citações de Jesus criança, né, sendo levado para as festas.
E aqui nós vamos tocar um assunto que algumas vezes mexe com as ideias de algumas pessoas. Lembrar, meus irmãos, que Jesus foi um preso político, né? Porque o comportamento dele era de alguém que estava querendo modificar as ações e o comportamento e as ideias que se tinha na época. Então ele foi sentenciado à morte na visão das autoridades, porque foi considerado como se estivesse traindo toda a nação. No entanto, o trabalho que ele queria fazer mesmo era contra essa cúpula do judaísmo, né? Principalmente os nomes que eu citei, né? Anás e Caifás, né? Sogro e genro, que eram os donos do templo. Eram eles que determinavam os valores. Quando Jesus, por exemplo, entra no templo, né, e joga tudo no chão, né, dizendo que o templo era a casa do Pai e que não era uma casa de comércio, ele atingiu frontalmente essas duas figuras, que devem ter ficado irracível, né, deve ter ficado uma bronca tremenda contra Jesus, porque aqui, de uma certa maneira, ofendeu e mexeu com os brilhos daqueles homens. E como tinha uma determinada ordem do Império Romano, que eles acabavam seguindo para poder ter os seus benefícios. Anás e Caifás eram dois homens riquíssimos, né? Como eram muitos sacerdotes da época. Para vocês terem uma ideia, nessa pesquisa, nessa época, havia a necessidade de fazer um sacrifício. E esse sacrifício era com um cordeiro, e esse cordeiro, ele não podia ter nenhuma mancha, né? Tinha que ser todo branquinho, não podia ter nenhuma mancha e nenhum defeito. Então, o preço muitas vezes dava para comprar quase que um rebanho de ovelhas, para vocês terem uma ideia, né, de como essas criaturas se enriqueciam, principalmente nessa época. Então, o sangue do cordeiro era espalhado em cima dos templos, né? E nas casas daquelas pessoas que podiam pagar, certo? Nem todo mundo podia pagar. Temos que lembrar, então, meus irmãos, que mais ou menos 1000 anos antes do nascimento de Jesus, já havia as previsões da chegada do Messias. E aí começa lá em Salmos, né, no capítulo 34, Davi falando que viria o Messias. Anotem isso, 1000 anos antes do Cristo chegar, antes dele nascer entre nós, já havia essa programação. Então o mundo espiritual, meus irmãos, trabalha de longo prazo para nós, né? Porque 1000 anos para Deus é uma fração de segundos. Agora para nós, principalmente enquanto estamos encarnados, é um tempo longo. Quando nós desencarnarmos, esse tempo vai passar muito rápido. Muitas comunicações de espíritos, que depois a gente vem saber que eles já estão lá no mundo espiritual há 30, 40 anos, eles não se deram conta desse tempo, né? Passou tão rápido para eles lá no mundo espiritual que não se dão conta disso, né? Quem lê as obras de André Luiz vai lembrar de alguns personagens lá que estão há 100 anos trabalhando lá 100 anos ininterruptos, né? Sem férias, sem Semana Santa, né? Sem folga, trabalhando no nosso lar. Mais de 100 anos, alguns deles. Isaías, no ano 750 a.C., no capítulo 53, versículo 7, fala da vinda de Jesus. Jeremias, 600 anos antes do Cristo, né? Fala que é um ramo brotando em tempo para ser cortado. Então faz a citação de Jesus. Zacarias chama esse ramo de Jesus, e que ele acumularia papéis de rei e de sacerdote. E aqui é muito interessante, né? Porque Jesus foi martirizado, foi crucificado, foi morto, justamente porque ele afrontou, dizendo, quando perguntaram para ele, vós sois reis, né? E aí Jesus fala, tu o disseste. Então, quer dizer, Jesus assume nesse momento a sua postura de rei.
não do rei dos judeus, né? Mas o rei de um reino espiritual que é o planeta Terra. E a tarefa dele de sacerdote é porque ele acabou conduzindo o povo. Onde Jesus ia, o povo ia atrás, e Jesus teve a oportunidade de passar muitas das suas mensagens, que é para nós o mais importante, o mais significativo, as mensagens de Jesus. Daniel, no ano 538 a.C., reforça a vinda do Salvador. E João Batista, né, quando ele faz o batismo, né, dizendo que ele não era o grande era aquele que viria após ele. E ele eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É o que ele deixa para a gente no momento do batismo, né? Quando aquela voz, né? Deve ter sido uma voz muito poderosa, muito forte, né? Eis meu filho muito amado, né? A presença de Deus ali mostrando. E depois nós vamos encontrar Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, falando da importância e da missão de Jesus. E aqui, apenas também como curiosidade, né, nós colocamos que Jesus foi pregado à cruz. Essa cruz foi erguida entre dois condenados, e de acordo com Marcos, capítulo 15, versículo 25, ele resistiu ao tormento por aproximadamente 6 horas, ou seja, da hora terça, né, que é mais ou menos 9 horas da manhã, até às 15 horas, 3 horas da tarde, quando Jesus deu o seu último suspiro, vestindo um corpo. Então, nessa hora, por que como é que fala hora terceira, hora sexta, hora nona, né? Hora 1/10, né? A gente encontra lá. Vamos lá. 6 horas da manhã, para nós, era a primeira hora. Era a hora que as pessoas começavam a trabalhar. Então, 9 horas da manhã era a terceira hora, ou seja, 3 horas que eles já estavam acordados. Meio-dia significava 6 horas que eles já estavam acordados e trabalhando. 3 horas da tarde, a hora nona. E a hora 1/10 era às 5 horas da tarde, né? As nossas horas, 17 horas para nós, era a hora 1/10, né? Para os judeus. E às 18 horas para nós era a hora, a 12ª hora. Ok? Então, só para curiosidade. Lembrando, meus irmãos, que muitas lições maravilhosas nesse momento da morte de Jesus. A primeira, quando Jesus fala que muita gente não consegue entender, né? Como Jesus fala, afasta de mim esse cálice. Essa frase existiu? Sim, ela existe. Ela existiu. Mas não no sentido que as pessoas falam. Não no sentido que eu já vi muita gente pregando, até mesmo companheiros espíritas, e dizendo que Jesus não estava aguentando aquele momento, né, suportando aquela dor, então ele pede para que seja afastado aquele. Não é bem isso, não é esse o sentimento de Jesus. Jesus sabia ele já nasceu, né, já encarnou sabendo o que iria acontecer com ele. Então ele tinha certeza de tudo isso. Então, das suas dores, das suas angústias, da sua aflição, mas principalmente da missão que ele estava cumprindo e da lição que ele deixaria para todos nós. Vamos lembrar que apenas 1/3 da humanidade atual, 1/3 da humanidade, ou seja, quase 2 bilhões e um pouquinho, que acredita em Jesus. Porque os outros 5, 6 bilhões aí, 5 bilhões aí, não aceitam Jesus, não creem em Jesus, não estudam os ensinamentos de Jesus. Mas haverá um dia, como a Terra está passando por um processo de evolução, isso vai chegar lá, podemos ter certeza disso. Naquele momento que Jesus está, nos seus últimos momentos finais, né, está lá ela, Maria, e está também João. E João era um menino de 16 anos. Menino, né? Era um rapazinho de 16 anos. E aí Jesus diz para a mulher, né? Diz para a mãe dele: mulher, eis aí teu filho. E diz para João, né? Filho, eis aí a tua mãe. Porque entre os judeus havia uma orientação
de que eles deveriam passar a responsabilidade, né, para o outro. Então, quando a mulher perdia o marido, que era muito comum naquela época, né, muitas mulheres, tanto assim no Evangelho fala muito das mulheres viúvas. Então, o filho mais velho ficava encarregado de tomar conta da mãe. E num problema de saúde, num problema de viagem, numa saída, coisa assim, ele passava o bastão para o irmão o outro irmão, né? E normalmente, esse irmão, ele não tinha o hábito de se casar. Ele ficava solteiro enquanto a mãe estivesse viva, para não ter aqueles conflitos, né, da sogra com a nora, né? Então não se casava, então ele cuidava da mãe até a morte, né? Ainda hoje, eu pelo menos conheço 2 pessoas, né, que não se casaram, né, para poder cuidar da mãe. Um deles, a mãe já desencarnada, já tem uns 3 anos, né? E ele se casou mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos depois. Mas ele cumpriu essa orientação, né, que faz parte lá das orientações da igreja que ele frequenta. Jesus também fala do perdão, né, do perdão incondicional, quando ele diz, né, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Ainda hoje nós estamos muito vivendo essa situação. Grande parte de nós estamos errando, nós não sabemos o que estamos fazendo, e Jesus está sempre nos perdoando, está sempre dando uma chance para que nós possamos seguir adiante, né? Vivenciar nossas experiências, e lamentavelmente nós continuamos. Mas vai chegar um determinado momento em que alguém vai falar, basta, né? Chega, né? Agora é hora da quitação das dívidas. Então, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Mas à medida, e a gente sabe muito bem, né? À medida que você eleva o seu conhecimento, você eleva também a sua responsabilidade. E elevando a sua responsabilidade, você se torna culpado. Não é bem esse termo, né, que a doutrina espírita nos apresenta. Mas, ao invés de culpado, nos torna mais responsáveis. Então, nós somos responsáveis por todas as nossas ações, boas ou ruins, positivas ou negativas, aquela que vai trazer transtorno para nós ou para alguém. Então nós somos responsáveis. Então, quanto maior o conhecimento, mais responsabilidade nós temos. Ao ladrão arrependido, Jesus, ao contrário de muita gente por aí, a doutrina espírita nos ensina que Jesus disse, te digo hoje que um dia estarás comigo. Não é nada dessa história que muitas pregações fazem por aí, né? Dizendo, te digo hoje, que ainda hoje, né? Ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Jesus não poderia ter falado isso, porque conhecia os erros e as quedas desse homem. Então ele teria, esse chamado bom ladrão, ele teria que ser responsabilizado primeiro. Teria que passar, lembrem, pelo processo de arrependimento, pelo processo da expiação, pelo processo da reparação. Então não tem como fugir disso. Essa aí é a lei divina. A lei divina nos diz isso, né? O arrependimento em primeiro lugar, a expiação em segundo e a reparação em terceiro. Só depois disso é que a gente pode se considerar livre. E ainda, né? Naquele momento final, quando Jesus diz, né, Pai, a Ti entrego o meu espírito. Então, é quando ele se desprende daquele corpo. Para ele e para Deus, a missão estava cumprida. Então, tem até alguns filmes que mostram esses fenômenos naturais que aconteceram, né? Ventos muito fortes, uma tempestade muito forte, trovões, etc, né? Deve ter acontecido isso mesmo, porque o poder que emanava de Jesus é muito grande. Então, nós sabemos que são os espíritos que controlam os fenômenos da natureza, né? Então, a chuva, o vento, os raios, os trovões, são coordenados pelos espíritos. Então, Jesus, com seu grande poder, é bem provável que ele tenha produzido tudo isso também.
Aqui nós vamos falar um pouquinho desse símbolo da Páscoa, né? O primeiro é o ovo da Páscoa, que, como eu estava dizendo ainda antes, né? Na minha época há 65 anos atrás, era um ovo de verdade, né? Um ovo de galinha mesmo. Eu até contei aqui, né? Tinha pessoas que não estavam presentes, mas eu me lembro que na escola eu ganhei um ovo, né? Todo pintadinho, usava aquela aquarela, né? Para fazer as pinturas, e aí eu colocava o nome de cada um aluno. Então a gente levava o ovinho para casa. E quando eu cheguei em casa, minha mãe pegou o ovo e, contra o fogo lá do fogão a lenha que a gente tinha, a mãe falou assim: esse ovo, ele está galado. Isso, obrigado, né? A palavra está faltando aqui, né? O ovo está galado. E aí botou numa galinha que estava choca, ela já estava lá com os ovos, né? E aí gerou um pintinho que ele se destacou, né? Porque é um pintinho todo preto, né? Todo pretinho mesmo e tal, virou um galo, né? E esse galo foi o meu xodó, né? Aí eu fico vendo essa novela aí do camarada com a galinha, né? Eu não fazia isso não, viu, gente? O galo ficava lá no quintal, se divertindo lá com as galinhas, né? Comendo a comida que davam para ele e tal. E ele gerou muitos outros pintinhos, porque a gente sabia que ele só podia ser daquele galo preto, né? Que estava gerando aqueles pintinhos pretos que apareciam lá. E de vez em quando aparecia sempre alguém lá: não tem um frango preto aí e tal, né? A gente já sabia para que era, né? Mas, como a gente vivia também da venda de ovos, da venda de verduras, legumes, né, que a gente produzia, né, dos porcos, dos leitões que a gente criava, então a gente não se prendia a essas questões, não. O coelho, ele tem um significado, né, da fertilidade, né? Não sei se alguém aqui já teve um casal de coelho, né? Em um ano você, um casal de coelho, em um ano, você pelo menos tem aí uns 30 filhotes, pelo menos, né? E algumas vezes dá muito mais do que isso, né? Porque é uma prenhez atrás da outra, né? E o detalhe que muitas vezes a fêmea some, desaparece, algumas vezes ela faz buraco e coloca lá os filhotinhos lá dentro do buraco, fica todo protegido, ela enterra, né? E de vez em quando ela vai lá para amamentar. E muitas vezes, depois de um certo tempo, a fêmea, né, a coelha, chega no quintal com 8, 10 filhotinhos, né? É muito interessante isso. O chocolate, a gente tem que lembrar que os maias e os astecas, né, 600 anos antes de Cristo, né, no México e na Guatemala, já usavam o cacau para fazer uma bebida fermentada e amarga. Os bombons vão aparecer no século XX. E é um objeto puramente comercial, né? É a época que muitas vezes os comerciantes mais faturam. Eu sempre compro o ovo da Páscoa depois da Páscoa, né? Porque pelo menos ela está aí uns 40%, 50% mais barato do que no sábado, né? Porque muita gente se prende a isso, né? Então o ovo de Páscoa de chocolate, ele veio para substituir o ovo da galinha que era usado antigamente. A cruz, ela representa o sacrifício de Jesus. E aqui lembrando, meus irmãos, que uma casa espírita não tem cruz, não tem imagem, não tem nada, né? Porque nós não temos nos nossos hábitos, né, a utilização desses símbolos, porque não tem necessidade. O nosso símbolo maior tem que estar ali dentro da nossa consciência, né? Conforme está lá no livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então é aí que nós temos que ter todos os chamados símbolos, né, da nossa perfeição, ou daquilo que nós estamos buscando para nosso futuro espiritual.
O cordeiro, então, significa esse Jesus Cristo, né? O simbolismo é isso. Hoje, dificilmente a gente vai encontrar, mesmo entre os cristãos, né, o sacrifício do cordeiro. Então, não tem mais isso. Antigamente, na época de Jesus, matava-se o cordeiro e ele era assado inteiro, né? E era servido com um pão asno e ervas amargas. Então, para lembrar a questão do cativeiro, para lembrar a saída deles e tudo mais. A ressurreição de Jesus é a fé cristã de que Jesus retornou à vida no domingo seguinte. É por isso que tem muita gente que não consegue entender, né? Não são 3 dias, né? E realmente é isso, né? Sexta-feira, a morte de Jesus, sábado, né? O sábado de aleluia, e aí muita gente acabaram tendo um hábito pernicioso e nada cristão, que é malhar o Judas, né? Na minha época de infância havia muito isso, né? Até mesmo na minha época de juventude ainda tinha muito isso. Agora, somente alguns poucos lugares é que tem a famosa malhação do Judas, né? E depois nós temos domingo, então é sexta, sábado, domingo, por isso. Porque nós não podemos contar aqui de sexta para sábado e sábado para domingo, ele só daria 2 dias, ok? Então, para ficar bem claro que o Evangelho não está errado e nem as pessoas estão erradas quando ela fala da questão dos 3 dias. Então, essa ressurreição, né, ela faz parte dessa doutrina central da fé e da teologia cristã. E também temos lá no credo de Niceno, né? Todo mundo aqui já deve ter rezado em algum momento da sua vida o credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, lembra disso? Né? Então lá no meio tem, né? E ressuscitou dos mortos no 3º dia. Está lá dentro dessa oração. Que era, segundo consta, né? É uma das orações mais fortes que tem. Porque ela tem esse poder de insuflar nas pessoas coragem. Temos também os símbolos, né, que estão diretamente associados à liturgia católica. Então nós temos a questão do cordeiro, já falamos. Nós temos a questão das vestes brancas, que eram muito usadas, né, nas épocas mais antigas, né, e também na noite da vigília pascal. Temos o sepulcro vazio, que é um símbolo lá que os nossos irmãos católicos e evangélicos utilizam. É a mensagem da vitória da vida, né, sobre a morte. Tem o Círio Pascal, que muita gente ouve falar do Círio, né? E em algumas cidades do Brasil tem uma festa muito bonita, né, nessa questão do Círio. É uma vela que queima sobre o altar e representa a luz do Cristo, e como diz a oração do credo, né? Desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou o 3º dia e subiu aos céus. Essa luz traz novamente a ideia da vitória sobre a morte. E ela tem a columba pascal, né? A columba é uma espécie assim de um pão, que é muito comum em algumas regiões da nossa América, na América Central e da América do Sul. É um pão, é um panetone, que é dado de presente, é servido, né? Mas a origem dele é lá da Itália, né? Do norte da Itália. O pão e vinho representa o corpo e o sangue do Cristo. Quando Jesus faz aquela última ceia, né? Naquele momento, ele faz também a partilha do pão e do vinho, dizendo que o pão é a carne, né? Tomai todos e comei. Esse é o cálice da nova aliança. E o vinho, então, representa o sangue de Jesus. E o pão representa a carne de Jesus. Então, sempre representando, né, esse sacrifício de Jesus. Também tem a questão dos sinos. Antigamente, quando a gente era mais novo, aqui em Volta Redonda, as igrejas tocavam o sino, né? Essa época. Agora, por exemplo, no dia de hoje, né? 6 horas da manhã, 9 horas da manhã,
meio-dia, 3 horas da tarde, né? E às 6 horas da tarde, a questão dos sinos. Aí temos uma figura também, que é o girassol, né? Por ter a característica natural de voltar-se para o Sol, na medida em que este percorre o céu, também se tornou símbolo dos cristãos, que precisam estar voltados para o Sol de Cristo, de quem se alimentam por meio da graça consentida com a morte e o ressurgimento de Jesus. Ok? Então, o girassol também é um símbolo, né? Tem algumas ordens religiosas, né, que está estampada no peito ou nas costas das roupas desses cristãos. A questão do peixe, né? O peixe, então, é um símbolo também, né? Peixe significa vida. Do grego, aí temos a palavra do grego, né? A palavra é ictis. É o ideograma da frase Jesus Christus Theo Io Soter. Então essa frase, ela significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E nós sabemos que o peixe é um importante alimento. E ainda tem outros detalhes, né? Que é um dos mais antigos do cristianismo, porque é um dos instrumentos da ação milagrosa, né? A multiplicação dos pães e peixes. Lembrando que os colaboradores primeiros de Jesus eram pescadores, certo? E o peixe era a proteína mais comum e mais fácil, mais fácil de ter e mais barata que tinha na época. Então, todo mundo lá era um grande consumidor de peixe, né? É considerado símbolo de renovação e do batismo, pois é um animal que sempre vive na água, ok? Também essa é outra explicação. E os valores da Páscoa, meus irmãos, é que nós temos uma grande diversidade de valores aí. Então, a Páscoa nos reúne, muita gente viaja, né? Vai visitar parentes, vai visitar amigos, sai da sua cidade, né? Então, aproveita a Páscoa. Então, nos reúne, nos ajuda a criar laços, nos leva ao conhecimento de Deus, ou então te recordar, porque tem muita gente que passa o ano inteiro sem nenhuma preocupação com Deus, com Jesus e tal. Na Páscoa existe essa preocupação, pelo menos na lembrança de nós mesmos e do outro, além de nos levar a sermos mais humanos, amigos e solidários. Então, nessa época da Páscoa, sempre existe um pouco mais de solidariedade, um pouco mais de fraternidade, né? E deveria ser estendido para o restante dos dias do ano. Nesse tempo pascal, o valor maior é o da religiosidade. A Páscoa é um ótimo momento para adotar novas atitudes. Aproveitar esse momento que a gente pensa, que a gente analisa, que a gente sente a presença mais constante, porque está todo mundo falando da mesma coisa, né? Todo mundo está falando do sacrifício de Jesus. E nós espíritas sabemos que todo o trabalho que nós falamos lá, 1000 anos antes de Jesus vir, os profetas já vinham anunciando, já vinham preparando o povo. E agora, tem muitas religiões que fazem a pregação da volta do Cristo. Aí, uma pergunta que eu faço, que eu deixo para vocês pensarem, pesquisarem, né? Jesus vai voltar como estão dizendo? Será? É possível? Não é possível? O que nós temos que saber, meus irmãos, é que Jesus nunca foi embora. Jesus sempre esteve conosco. Em todos os testamentos, em todas as mensagens que Jesus deixou para nós, é a presença marcante dele nas nossas vidas. Nós aqui muitas vezes não abrimos nosso coração para Jesus. Nós aqui não temos essa preocupação de nos aproximarmos cada vez mais de Jesus. Eu tenho um irmão, né, que ele é pastor. Então ele fala, né? Ele fala muito dessa intimidade com Deus a partir da nossa primeira intimidade com Jesus. Porque Jesus diz, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se nós temos que ter uma intimidade com Jesus, nós temos que ter uma ligação muito profunda com Jesus.
Nós temos que ter um entrelaçamento bastante vigoroso com essa criatura maravilhosa que é Jesus. A partir daí, abre-se as portas para que nós possamos chegar até Deus. Faz com que nós possamos sentir com mais vigor, com mais determinação, com mais vontade, essa nossa aproximação com Deus. E para a gente encerrar, meus irmãos, gostaríamos sempre de lembrar que a doutrina espírita, esse trabalho de 160 e poucos anos, que temos a doutrina espírita, ela vem fazendo com que a gente tenha uma compreensão maior, uma visão melhor, mais dilatada do mundo espiritual e do Cristo. Lembrando que cada um de nós, ao sairmos desse plano que nós nos encontramos, nós vamos nos encontrar com todas as pessoas que fizeram parte das nossas vidas. Portanto, Jesus deixa claro para nós: fazer as pazes com os vossos adversários enquanto estáis a caminho com ele. Calculem bem qual vai ser a nossa surpresa e qual vai ser a dor no nosso coração quando nós nos defrontarmos com as pessoas com as quais ou não convivemos bem ou com as quais nós tivemos algum desacerto. Vamos pensar nisso. Então, aproveitar as oportunidades de estarmos juntos nessa época pascal, da gente se aproximar um pouco mais desse nosso irmão, aprender a pedir um perdão, aprender a se perdoar e aprender simplesmente a avançar cada vez mais na direção do infinito, que é Jesus e que é Deus. Todos nós chegaremos lá. Na pergunta 169 do Livro dos Espíritos, nos fala que a perfeição, que o progresso é quase infinito. O progresso é quase infinito, porque o progresso infinito só Deus pertence. Mas não podemos a cada dia, a cada momento, fazermos essa nossa caminhada. Então, aproveitarmos as oportunidades, aproveitarmos as chances, aproveitarmos esses sentimentos que a gente consegue desenvolver para que a gente possa caminhar cada vez mais para frente e para o alto. Robson, vamos devolvendo a palavra, que Deus possa nos abençoar a todos. Um feliz domingo de Páscoa. Hoje já está liberado, quem quiser comer carne, as crenças já não tem mais essa preocupação. Mas é importante, meus irmãos, que a gente aprenda a repartir, mesmo que seja o pouco que temos, mas repartir a palavra, repartir as orientações e principalmente repartir essas mensagens que Deus tem nos oferecido, através de Jesus, através dos benfeitores espirituais. Muita paz e que Deus possa nos fortalecer a todos nos nossos agradecimentos. Muita paz. Nós que agradecemos, você para um estudo sempre aprofundado sobre qualquer tipo de assunto, pela bagagem que ele tem, conhecimento, um grande estudioso e profitente da doutrina espírita. Lembrando a vocês que semana que vem, no próximo sábado, começa a Semana Espírita de Volta Redonda. A gente tem avisado bastante aqui, que é para vocês guardarem, que domingo que vem é um seminário no Centro Espírita Caminho da Luz, às 9 horas da manhã, não terá palestra na EDAC. 2 domingos seguidos agora, não terá palestra na EDAC, tá? Não esqueçam. Por quê? Porque na outra, como é uma semana espírita, vai acabar na outra semana. Dia 14, no domingo, aí é um seminário no Centro Espírita André Luiz, lá na 60. Então, eu tenho avisado sempre, guardem, os próximos 2 domingos a EDAC estará fechada, que é para nós irmos participar da 59ª Semana Espírita de Volta Redonda, ok? Depois a gente vai acertar até nessa semana, Solange, de repente, até os estudos, a gente suspender para todo mundo ir, porque tem palestra a semana inteira, ok? Então não esqueçam, os próximos 2 domingos não venham na EDAC, vão para o Caminho da Luz, dia 7 e dia 14 no André Luiz, tá ok? A gente vai botar um aviso lá, porque sempre tem um ou outro que esquece, e vai aparecer que no domingo vai estar tudo fechado, e a gente coloca um aviso ali que não terá palestra.
Outra coisa que a gente quer agradecer, vocês que estão contribuindo, a Vera hoje trouxe bastante mantimento também, e graças a isso nós conseguimos montar 2 cestas básicas. Uma que o Sérgio vai levar amanhã, depois da nossa reunião mediúnica. Eu tive a oportunidade de ir lá com ele e ver a Carência, casalzinho que mora no Barraquinho, lá no Santa Cruz, e já conseguimos uma cesta básica boa ali, segundo o Sérgio, como é um casal só vai dar até para mais de um mês, e já estou conseguindo montar outra ali também, graças à ajuda de vocês, que é um casal que a gente assiste lá na 208, ok? Então, graças a Deus, esse mês eles estão atendidos. Mas sempre aparece esporadicamente um ou outro aí precisando de um mantimento, e é por isso que é sempre bom a gente, né, de vez em quando, trazer um pouquinho. Outra coisa, o William levou ontem a sopa lá na comunidade carente, né? E eu estava um pouquinho enrolado, eu cheguei de Mendes muito tarde na sexta, voltei para Mendes ontem no final da tarde, os 2 Rogério aí foram comigo, e aconteceu que a FASF, a Faculdade Sul-Fluminense, eles têm um convênio, um projeto Curumim, Volta Redonda, e são 190 crianças lá que eles atendem. E aconteceu que durante a semana, a Simone, que é envolvida também nesse projeto, no final do ano ela doou brinquedo para todas as crianças do Parque Maíra, ela me mandou uma mensagem e falou assim: olha, nós fizemos uma campanha de Páscoa e tem muito chocolate aqui. Interessa para você? Brincadeira, é claro que interessa, né? Aí eu passei lá, peguei na quinta-feira e levei lá para o Parque Maíra 40 caixas de bombom e barras de chocolate. O William estava lá ontem, né? Presenciou a entrega, né? Porque na quinta-feira eu falei com o Pantera e com o filho dele, o Rodrigo, convoca as crianças para vir junto com os pais. Eu não vou poder estar aqui, o William que vai trazer a sopa, mas... E hoje o Rodrigo me mandou algumas fotos, né? Até ontem, mas eu não tive tempo, porque eu fui para Mendes à tarde, cheguei muito tarde à noite, e eu vou selecionar algumas fotos lá, que me mandou 36 fotos. E eu vou botar no blog da EDAC. Felicidade das crianças recebendo uma caixinha de bombom. Salvamos, né, a Páscoa daquelas crianças carentes, que os pais não têm condição. Se vocês verem a condição lá, a gente que vai lá, os pais não têm condição de comprar sequer uma barrinha de chocolate. Então, eu fiquei muito grato a ela, estou agradecendo ela aqui, inclusive ao vivo, mais essa ajuda que ela deu à nossa casa, né? E a gente conseguiu salvar a Páscoa daquelas crianças todas lá. Uma festa muito bonita. Então, hoje à tarde, com mais calma, eu vou selecionar algumas fotos, coloco no blog da EDAC, para vocês também verem, né? A alegria daqueles pequenininhos lá. Então, a gente... Pode ver. O Marcelo Bretas, né, o genro da nossa querida Arlete, ele mandou uma mensagem aqui, dizendo que aqui na região de Fortaleza, onde ele está trabalhando, né, o símbolo é o pão com coco. É uma novidade para nós, né? Valeu, Marcelo. Grande abraço para você. Marcelo, grande abraço, amigo. A vantagem das transmissões online é isso, né? Marcelo está lá no Ceará, né? Está no Ceará? Ceará ou Alagoas? Estou em dúvida. Ceará. Está lá assistindo a gente ao vivo, né? Tem um rapaz aqui que mora nos Estados Unidos também, que costuma assistir a gente também ao vivo de lá. Então isso é um trabalho hoje que a gente não tem mais como comparar com as transmissões. Palestra presencial, nós também transmitimos ao vivo. Então vamos encerrar essa primeira parte, agradecido a Deus por essa oportunidade. Quarta-feira tem palestra, tá, gente? Quarta-feira, o Felipe ainda não botou a programação de abril aqui. Mas aí quarta-feira, então, vocês compareçam, eu não estarei aqui, eu estarei falando em outro lugar. Consegui a proeza de marcar 4 quarta-feiras fora daqui, então eu me esqueço de olhar qual é o dia da semana, então as próximas 3 quarta-feiras também eu não estarei aqui. Eu peço a vocês que dirigem também aqui, que estão sempre no passo nos trabalhos, que ajudem aí nas quartas-feiras, ok? Então vamos encerrar essa primeira parte, agradecidos a Deus por essa oportunidade, pedir a Ele que nos ampare, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida aqui na Terra, nessa nossa proposta de nos tornarmos melhores a cada dia. Agradecemos ao Carlão sobremaneira esse estudo, para que a gente tenha uma visão mais ampliada da importância do que seja a Páscoa para a cristandade. E queremos encerrar essa primeira parte, convidando a vocês que necessitarem de passe, aguardem, serão chamados de acordo com o número de passistas. Encerrar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim, com essa prece, nós encerramos a primeira parte e vamos para a segunda parte da Câmara de Paz. Muita paz a todos, bom domingo, feliz Páscoa.